O nome de Zé Felipe e Ana Castela dominou as redes sociais, sites de entretenimento e rodas de conversa em todo o Brasil nos últimos dias, criando uma sequência de acontecimentos que parecem ter saído de um roteiro pronto para viralizar. O relacionamento, que foi assumido de forma intensa e acompanhada de perto pelos fãs, terminou de maneira inesperada, gerando uma onda imediata de especulações. Desde o anúncio do fim, cada movimento, postagem, silêncio e aparição pública passou a ser analisado minuciosamente. O público começou a ligar pontos, revisitar entrevistas antigas e observar detalhes que antes passavam despercebidos. O término não veio acompanhado de longas explicações, o que alimentou ainda mais a curiosidade coletiva. Em poucas horas, o assunto já estava entre os mais comentados, com fãs divididos entre surpresa, tristeza e teorias sobre o que realmente teria levado ao rompimento. O clima de mistério abriu espaço para narrativas paralelas, envolvendo bastidores da carreira, relações passadas e até possíveis interferências externas. Nada parecia simples ou definitivo, e essa incerteza se transformou no combustível perfeito para que a história ganhasse novos capítulos quase diariamente, mantendo a atenção do público em um nível cada vez mais alto. Logo após a confirmação do término, surgiu a expectativa de como seria o primeiro reencontro público entre os dois, já que ambos tinham compromissos profissionais próximos. Esse momento aconteceu durante o cruzeiro temático comandado por Ana Castela, um evento cercado de fãs, câmeras e celulares prontos para registrar qualquer detalhe fora do script. Quando Zé Felipe apareceu no mesmo ambiente, a tensão foi imediata. O público aguardava gestos, olhares ou qualquer sinal que indicasse uma possível reconciliação. No entanto, o que se viu foi uma postura distante, profissional e calculada. Ana Castela, ao ser questionada, deixou claro que não existia qualquer conversa sobre voltar ao relacionamento naquele momento. Essa declaração esfriou parte das esperanças, mas ao mesmo tempo levantou novas perguntas. Se estava tudo resolvido, por que o clima parecia tão carregado? Por que cada interação mínima se tornava notícia? A ausência de intimidade, somada à presença obrigatória no mesmo espaço, criou uma atmosfera de desconforto perceptível até para quem assistia de longe. Esse reencontro se tornou um marco, pois confirmou que o fim era real, mas não encerrou a narrativa. Pelo contrário, abriu caminho para interpretações sobre ressentimentos, mágoas não resolvidas e sentimentos que ainda poderiam estar mal digeridos. Durante uma das apresentações no Cruzeiro, os dois dividiram o palco. E foi exatamente nesse momento que o termo climão ganhou força nas redes sociais. Vídeos gravados por fãs começaram a circular rapidamente, mostrando interações rápidas, poucas trocas de palavras e uma postura corporal que muitos interpretaram como desconforto. Zé Felipe, em tom descontraído, chegou a comentar que teria sido humilhado, uma fala que imediatamente viralizou. A reação de Ana Castela veio logo depois, negando qualquer intenção de desrespeito e classificando a situação como exagero. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Cada segundo daquele encontro passou a ser analisado em câmera lenta, com internautas criando leituras diferentes para os mesmos gestos. Para alguns, tudo não passou de brincadeira, para outros, era prova de que existiam feridas abertas. O palco, que deveria ser apenas um espaço artístico, se transformou em cenário de uma novela acompanhada em tempo real. Essa mistura entre vida pessoal e profissional aumentou ainda mais o interesse do público, que passou a esperar novos episódios a qualquer momento, reforçando a sensação de que aquela história estava longe de chegar ao fim. Durante uma das apresentações no Cruzeiro, os dois dividiram o palco, e foi exatamente nesse momento que o termo climão ganhou força nas redes sociais. Vídeos gravados por fãs começaram a circular rapidamente, mostrando interações rápidas, poucas trocas de palavras e uma postura corporal que muitos interpretaram como desconforto. Zé Felipe, em tom descontraído, chegou a comentar que teria sido humilhado, uma fala que imediatamente viralizou. A reação de Ana Castela veio logo depois, negando qualquer intenção de desrespeito e classificando a situação como exagero. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Cada segundo daquele encontro passou a ser analisado em câmera lenta, com internautas criando leituras diferentes para os mesmos gestos. Para alguns, tudo não passou de brincadeira, para outros, era prova de que existiam feridas abertas. O palco,
que deveria ser apenas um espaço artístico, se transformou em cenário de uma novela acompanhada em tempo real. Essa mistura entre vida pessoal e profissional aumentou ainda mais o interesse do público, que passou a esperar novos episódios a qualquer momento, reforçando a sensação de que aquela história estava longe de chegar ao fim. Outro detalhe que chamou a atenção foi o comportamento de Zé Felipe nas redes sociais logo após o término. Fãs perceberam que diversas publicações foram apagadas, incluindo registros recentes e conteúdos que antes faziam parte da rotina do cantor. Esse tipo de atitude raramente passa despercebido quando se trata de figuras públicas, e rapidamente se transformou em pauta. Para muitos, apagar fotos e vídeos representa uma tentativa de virar a página, para outros, é um sinal de abalo emocional. A internet, como sempre, se dividiu em interpretações. Alguns enxergaram maturidade, outros viram arrependimento. O fato é que cada ação digital passou a ser lida como um recado indireto. Ao mesmo tempo, Ana Castela manteve uma postura mais reservada, focando em sua agenda profissional e evitando grandes desabafos públicos. Essa diferença de comportamento entre os dois reforçou a ideia de que cada um estava lidando com o fim de maneira distinta. O contraste entre silêncio e movimentação digital só aumentou o interesse do público, que passou a acompanhar as redes dos artistas quase como capítulos diários dessa história. Mesmo após declarações negando qualquer possibilidade de reconciliação, pequenos gestos continuaram alimentando a curiosidade dos fãs. Em determinado momento, Ana Castela publicou um vídeo com um trecho de uma música romântica, e isso foi o suficiente para reacender teorias. Internautas rapidamente associaram a escolha da música a uma possível indireta para Zé Felipe. Comentários pedindo a volta do casal tomaram conta da postagem, mostrando que parte do público ainda acreditava em um desfecho diferente. Esse tipo de situação demonstra como, na era das redes sociais, qualquer detalhe pode ganhar proporções gigantescas. Uma simples trilha sonora se transforma em mensagem cifrada, um stories vira pista e um silêncio prolongado se torna um grito interpretativo. Mesmo que não exista intenção por trás dessas ações, a narrativa já está criada. E quando se trata de celebridades com bases de fãs tão engajadas, a história ganha vida própria, independente das versões oficiais. Outro fator que mantém o assunto em alta é o fato de Zé Felipe e Ana Castela continuarem circulando nos mesmos eventos e ambientes profissionais. A proximidade física, ainda que inevitável por conta da carreira, cria a sensação de que um reencontro definitivo pode acontecer a qualquer momento. Cada nova aparição pública é aguardada com expectativa, como se pudesse trazer uma reviravolta. Fãs observam expressões faciais, linguagem corporal e até a ordem das músicas nos shows em busca de sinais ocultos. Essa convivência forçada pela agenda artística transforma situações comuns em momentos carregados de significado. O público não enxerga apenas dois artistas trabalhando, mas sim dois protagonistas de uma história interrompida de forma abrupta. Esse contexto contribui para que a narrativa continue se expandindo, mesmo sem grandes acontecimentos novos, mantendo o engajamento em níveis elevados. A repercussão do término também mostrou como o público se envolve emocionalmente com relacionamentos de figuras públicas. Muitos fãs declararam apoio, enquanto outros passaram a escolher lados, defendendo um ou outro artista. Comentários, vídeos de opinião e análise surgiram em grande quantidade, transformando o caso em um verdadeiro debate virtual. Essa polarização reforça a longevidade do assunto, já que cada nova informação é usada como argumento por diferentes grupos. Ao mesmo tempo, os artistas seguem suas rotinas, cientes de que qualquer passo em falso pode gerar novos títulos e interpretações. O relacionamento, mesmo encerrado, continua existindo no imaginário coletivo, alimentado por memórias recentes e expectativas não resolvidas. Esse fenômeno explica por que histórias como essa permanecem relevantes por tanto tempo, mesmo após o anúncio oficial do fim. Com o passar dos dias, fica claro que o término de Zé Felipe e Ana Castela ultrapassou o simples fim de um namoro. Ele se transformou em um enredo acompanhado em tempo real, onde realidade e especulação se misturam constantemente. Cada declaração, cada vídeo e cada ausência de manifestação se tornam peças de um quebra-cabeça que o público tenta montar. A falta de respostas definitivas mantém a chama da curiosidade acesa, garantindo que o assunto continue rendendo conversas e manchetes. Enquanto isso,
Os protagonistas seguem com suas carreiras, cientes de que a tensão não diminuiu. Pelo contrário, cada novo movimento pode reacender a história com ainda mais força. No fim, o que se vê é uma narrativa aberta, sem ponto final definido. O relacionamento acabou, mas a história continua sendo escrita dia após dia pela percepção do público, pelas redes sociais e pelos encontros inevitáveis do meio artístico. Seja como for, Zé Felipe e Ana Castela permanecem no centro das atenções, provando que, no universo das celebridades, o fim de um capítulo raramente significa o encerramento da trama. O público segue atento, aguardando o próximo acontecimento que possa mudar novamente o rumo dessa história que, por enquanto, continua envolta em mistério, expectativa e muita curiosidade coletiva.